Episódio 494, dando continuidade ao episódio 493, falando sobre tempestades, ventos impetuosos, ondas furiosas, mas Jesus estava na popa sob o travesseiro, dormindo. Assim é como se encontra a distribuição das palavras no original. A palavra dormindo no final da sentença cria um efeito dramático, um tremendo contraste. Imaginem nessa situação e Jesus dormindo. Apresenta-o e descansando pacificamente. Lá em Lucas 8:23 parece indicar que Jesus tinha adormecido assim que o barco tinha se afastado das margens. O fato de ele ter adormecido mostra o quanto estava cansado, bem como aponta para sua confiança absoluta no Pai Celestial, seu próprio Pai. Atenção, o nosso Deus. Que lição maravilhosa podemos e devemos extrair deste momento, ou seja, descansarmos no meio das tempestades, confiando no nosso Deus poderoso e no nosso Jesus Cristo morto e ressuscitado. Nem o rugido dos ventos, nem o salpicar das ondas que batiam no barco faziam-o balançar, nem tampouco a água que começava a se acumular na pequena embarcação conseguiram acordá-lo. Entretanto, não devemos imaginar que Jesus estivesse com a sua cabeça posta num travesseiro confortável. Observe que o texto usa o artigo definido e não indefinido para indicar um setor que fazia parte do barco e não algo que havia sido trazido para esta viagem. Pode ter sido, digamos, um travesseiro de couro, talvez de madeira, como era a maior parte do barco. Em qualquer dos casos, a melhor tradução seria um encosto para a cabeça e não um travesseiro. De acordo com a sua derivação, a palavra usada no original significa, sim, que o travesseiro era, na verdade, um lugar para pôr cabeça para descansar. Eles o despertaram. Foi um clamor desesperado, e não é para menos. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? No meio da unidade para a qual já nos referimos, há uma variedade nos registros do clamor daqueles homens apavorados. Lá em Mateus diz: Senhor, salva-nos, perecemos. Está em Mateus 8:25. Lucas diz: Mestre, mestre, estamos perecendo. E Marcos diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? É razoável supor que, numa situação de terrível pressão, aqueles discípulos clamassem seguidamente e de maneira variadas. Imaginem o barco balançando, sendo açoitado pelo vento intempestuoso e muito mais do que isso, entrando inclusive água dentro da embarcação. É difícil entender o que os discípulos disseram: Mestre, não te importa que pereçamos, a não ser uma perspectiva de um cristicismo adverso endereçado a Jesus, como se qualquer coisa que acontecesse com eles realmente não importassem para Cristo, o que não é e nem seria verdade. Com toda honestidade tal, a observação ferina não pode ser chamada de uma reprovação branda. Não havia nada de suave nela. Ela, na verdade, dizia: nós significamos tão pouco para assim para o Senhor, como a morte batendo na nossa face, e como o Senhor pode estar dormindo? Não lhe importa se todos formos tragados pelas profundezas do mar. No próximo episódio daremos continuidade.